Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite dessa sexta-feira, para a gente projetar o jogo de amanhã, 4 horas da tarde, na Vila Belmiro do Santos contra o Fortaleza. Jogo importantíssimo, gente, importantíssimo. O Santos não pode nem sequer pensar em empatar, não pode. O Santos tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira. Era esse o cenário contra o Vitória, era esse o cenário. Mas o Santos não conseguiu se aproveitar daquela situação e acabou sendo derrotado inesperadamente, inexplicavelmente, inaceitavelmente pelo Vitória dentro da Vila Belmiro e acabou perdendo a oportunidade de somar mais 3 pontos na tabela. 3 pontos esses que colocariam o Santos hoje numa situação muito favorável dentro da tabela de classificação. Porque se hoje ele tem 32 pontos contra 31 do Vitória, se ele não tivesse perdido esse jogo e tivesse vencido, o Santos estaria hoje com 35 pontos e o Vitória estaria com 28, ou seja, o Santos estaria 7 pontos acima da zona do rebaixamento. Mas não foi o que aconteceu. Agora o Santos tem mais uma oportunidade, que é contra o Fortaleza. Fortaleza tem 27 pontos ganhos. Se ganhar do Santos, vai a 30. O Santos para nos 32. Ah, Chamando, mas o jogo é em casa, na Vila Belmiro, o Alçapão. Não tem sido assim, vocês sabem disso. Vocês garantem que o Santos vai ganhar amanhã? Vocês estão confiantes que o Santos vai ganhar? Eu estou torcendo muito. A minha torcida é grande, é gigantesca. Mas eu não tenho grande expectativa, não. Sinceramente, pelo que esse time tem mostrado, não tenho. Espero estar errado e que eu venha quebrar a cara. Agora, o ambiente está todo favorável. Por quê? Porque o Neymar foi relacionado para o jogo. Se ele vai estar no banco, a gente não sabe. Porque o Vojvoda ainda pode cortar no banco de reservas. Mas ele está concentrado. Ele está lá concentrado. Entendeu? Faz parte do plano de recuperação do Neymar para esse futuro, para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas vou falar mais sobre isso, gente. Todavia, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ativa o sininho, hype esse vídeo, rumo a 180 mil inscritos. É essa a meta agora, tá bom? Então, gente, como eu estava falando para vocês, o Neymar está relacionado. Então ele vai, tá lá, tá dormindo. Dormindo não, agora ninguém está dormindo hoje. Eu estou gravando esse vídeo, são 8h20 da noite. Ninguém está dormindo nesse horário. Tá lá na concentração, tá lá. Tá junto com o grupo, vai jantar com todo mundo, amanhã café da manhã, tá fazendo parte. Quando o Neymar está junto, queiram vocês que não gostam do Neymar ou não, tem uma diferença muito grande. Os jogadores dizem isso. O Neymar é uma peça importante. A presença dele causa um impacto muito positivo dentro do grupo do Santos. Não só isso, causa também um certo temor no adversário. Ah, senhor Marinho, só você acredita nisso, ninguém mais teme o Neymar. Não é assim. Vocês sabem disso. Todo mundo fala isso. Neymar ainda é visto como um jogador diferenciado. E ele é mesmo. Está vivendo constantemente com lesões, a gente sabe muito bem disso. Mas se ele conseguir aprumar e realizar aí todos esses jogos até o final do campeonato, de repente... Ontem, como eu falei para vocês, eu conversei com uma pessoa importante dentro do Santos, e essa pessoa falou para mim que o projeto não é o Neymar jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque. Porque esse jogo contra o Palmeiras, deixa eu ver aqui na minha tabela, o Santos vai jogar amanhã contra o Fortaleza, certo? O jogo contra o Palmeiras está marcado para quinta-feira, 9h30 da noite. Quinta-feira. Ou seja, daqui a uma semana. Se ele for relacionado, ficar no banco e jogar 5, 10, 15 minutos, que é a ideia que o departamento médico do Santos, a comissão técnica tem nesse momento, ele já ganha um certo ritmo de jogo. Vou ser sincero para vocês, não faz parte do projeto do retorno do Neymar ele jogar no Allianz. Mas não fazia parte do projeto do retorno do Neymar ele ser relacionado com esse jogo. Vocês sabem como é que é o Neymar. O Neymar é fominha. Ele quer jogar. E ele se sente em dívida com o Santos. Ele é santista. E ele se sente em dívida, porque ele está vendo a situação dramática do Santos. E ele não quer ficar do lado de fora. Ele quer ajudar de qualquer maneira. De qualquer maneira. Então ele já pediu para ser relacionado para esse jogo,
deve, ao que tudo indica, ficar no banco. Tudo indica que ele vai ficar no banco. Tá? Como aconteceu naquele jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista. Naquela partida, todavia, ele não entrou em campo. Amanhã pode entrar? De repente, nesse sábado ele pode entrar. E vou dizer, repito o que estava começando a dizer para vocês agora. Não me espantaria se o Neymar, de repente, aparecer na relação dos jogadores para jogar contra o Palmeiras. Mesmo sendo no gramado sintético. Porque, aquele que eu falei para vocês, o Neymar, depois que ele fez aquele jogo contra o Atlético e veio a contusão na sequência, eu perguntei para uma pessoa dentro do Santos se a lesão nesse reto femoral da coxa direita, etc e tal, se ela tinha a ver com o sintético. E essa pessoa me disse, não, senhor Mani, pelo que nós apuramos aqui, né, não tem nada a ver com o sintético. Então, se não tem nada a ver com o sintético, ele pode perfeitamente, de repente, ser relacionado também para o jogo contra o Palmeiras. Tá? E o Santos divulgou agora no começo da noite a relação dos jogadores que vão para a partida. Dê uma olhada só. Olha aí a fotinho do Neymar, tá vendo? Sábado, dia 1º de novembro, 16 horas, Vila Belmiro, Brasileirão 2025, 31ª rodada, relacionados Santos versus Fortaleza. Aí vocês estão vendo. Tá por ordem numérica, né? João Schmidt, Zé Rafael, Robinho Júnior, o Rincon, o Tiquinho, Neymar, confirmado então, Guilherme, Diógenes, Luan Pérez, William Arão, Cavalheiro, Igor Vinícius, Lautaro Dias, Bilal Brahimi, Barreal, Alex Duarte, Vitor Hugo, Escobar, Roleiser, Sherman voltando a ser relacionado. Por quê? Porque o Mike voltou a sentir a lesão no joelho. Voltou a sentir a lesão no joelho, não trabalhou nesta sexta-feira com o grupo e, portanto, o Sherman volta a ser relacionado e fica no banco de reservas. Além dele, o Bom Tempo, o Gabriel Brazão, goleiro, e o Adonis Frias, certo? Então vocês estão vendo aí que nem o Luizão, nem o Barreal não, o Baço, nem o Baço, nem o Luizão e nem o Zé Ivaldo estão relacionados, certo? Vocês estão vendo aí que esses 3 jogadores não foram relacionados para essa partida. Tá lá. Schmidt, Zé Rafael, Robinho, Rincon, Tiquinho, Neymar, Guilherme, Diógenes, Luan Pérez, Arão, Cavalheiro, Igor Vinícius, Lautaro, Brahimi, Barreal, Alex Duarte, Vitor Hugo, Escobar, Roleiser, Sherman, Bom Tempo, Gabriel Brazão e o Adonis Frias. Certo? Então, quer dizer, quem foi lá na Vila Belmiro, lá no CT ontem, colocou aquela faixa que o Zé Ivaldo é o melhor zagueiro que o Santos tem, deve estar frustrado, porque o Zé Ivaldo não foi relacionado, repito, juntamente com 2 outros zagueiros, o João Basso e também o Luizão, certo? Então, quer dizer, se o Santos está levando de zagueiros para esse jogo, o Alex Duarte, o Vitor Hugo, Alex Duarte, vamos ver aqui, o Frias, certo? O Adonis Frias, o Alex Duarte, o Luan Pérez, são esses os zagueiros que o Santos está levando para essa partida. Se precisar, tem o Arão, que pode quebrar um galho aí também, e apareceria como um zagueiro também para o Santos. Além do próprio João Schmidt, que já fez em algumas situações essa função de zagueiro. Certo? Gente, então voltando aí à nossa conversa, então o Neymar está relacionado e participou do treinamento desta sexta-feira. Não foi muito tempo que ele participou, não foi o tempo todo, não foi o período cheio de treinamento, foram alguns minutos, mas ele pediu, eu quero para concentrar, eu quero. Nem que seja para estar lá junto com o pessoal, no café da manhã, no jantar hoje, sabe? No ônibus, falando, motivando, mostrando que ele está com um grupo. Então, isso é muito importante, tá? E aí fica a expectativa de o Santos ter um grande desempenho no jogo desse sábado, ou seja, amanhã. Gente, o retrospecto do Santos contra equipes do Z4, quais são as equipes do Z4? Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória. O Santos tem um aproveitamento de 66,7%. 66,7%. Ele empatou com o Sport, 2-2 na Ilha do Retiro. Com o Vitória, ele ganhou em Salvador e perdeu na Vila. Eu não consigo acreditar nisso, até agora eu não engulo isso. Ganhou do Juventude no Morumbi por 3-1 e ganhou do Fortaleza no Castelão por 3-2.
Ou seja, foram 3 vitórias, um empate e a derrota para o Fortaleza. O aproveitamento é bom? Poderia ser um aproveitamento maior ainda se o Santos tivesse vencido o Vitória. O próprio Sport, o Santos também poderia ter vencido. Mas é bom lembrar que o Santos saiu perdendo, buscou aquele resultado e tinha um jogador a menos porque o Rincon foi expulso pelo Rafael Klein. Ele que tem decisões, critérios. Num jogo ele marca aquele tipo de jogada para cartão vermelho e em outros jogos ele não marca. Então, é contar com uma não digo uma boa só, com uma boa fé, com uma tarde inspirada do treinador, com uma tarde inspirada, perdão, eu estou falando com vocês, estou me perdendo aqui, está aparecendo um monte de notícia aqui na minha tela, não para. Então eu estou falando com vocês aqui e vem notícia, olha lá, ó, nem Brazão, nem Zé Ivaldo, nem Luizão, uma pessoa mandando para mim aqui. O outro mandou aqui uma mensagem falando do Festival de Jazz de 1988, quando o Albert King poderia ter vindo tocar no Brasil, mas em função do plano Collor não veio. Aí lembrando também que o Miles Davis no ano seguinte também cancelou. Enfim, eu estou falando com vocês aqui, é duro. Eu estou gravando aqui, eu peço perdão para vocês aí. Todas as vezes que às vezes eu dou uma rateada, uma gaguejada aqui, é por causa disso. Vem tchum, 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 tchum. Apareceu agora, por exemplo, e essa eu pude puxar, acabou de entrar para mim os relacionados. Por isso que eu acabei e puxei para vocês. Então acaba aí, às vezes, quando eu acabo me perdendo aqui, porque vem uma série de mensagens para mim. Uma série de mensagens o que acaba me atrapalhando, mas vocês, evidentemente, não tem nada a ver com isso, certo? Gente, estava falando do árbitro, então vamos torcer para que tudo dê certo, que o Daronco tome boas decisões, tanto para um lado quanto para o outro, que não seja protagonista do jogo. Agora, o problema todo está lá no VAR. Falei para vocês ontem. Caio Max Ribeiro, ele é o cara aqui do VAR. É um perigo, porque ele é muito ruim. Ele não é competente no que faz, tá? Daronco, Caio Max Ribeiro. Então, a dupla que a gente tem que ficar atento nesse jogo. Partida essa, que vocês viram, começa às 4 horas da tarde e que vai ter a transmissão apenas do Premier. Só do Premier. Vocês querem saber do Fortaleza? Vamos lá. 6 desfalques, entre eles o Marinho. Então, acho que não vai ter lei do ex. Se bem que o Crispim parece estar relacionado. E vem. Mas, de qualquer maneira, Matheus Pereira, que é um meia de criação do Fortaleza, que era titular direto com o Palermo, está lesionado. João Ricardo, goleiro titular, está machucado. Marcelo Benevenuto, aquele back que era inclusive do Botafogo, está machucado. Rodrigo Volante, machucado. Marinho, que eu acabei de mencionar para vocês, machucado. O Alanzinho, atacante, também machucado. Mas o Vitória apareceu para jogar com o Santos na Vila Belmiro com 4 desfalques. E o Santos tropeçou no Vitória. O João Schmidt falou hoje, inclusive, pela manhã, lá na Vila Belmiro, com os jornalistas. Toda sexta-feira o Santos agora está relacionando um jogador para conversar com a mídia. Isso é muito importante. E ele falou lá pelas Santas, abre aspas, é o jogo mais importante do ano, assim como foi contra o Vitória, que a gente não conseguiu sair feliz. Aí ele fala mais pra frente, de fato temos 9 finais pela frente. Repetindo o que o presidente Marcelo Teixeira falou, ou seja, todos estão preocupados com o rebaixamento. Porque se o Santos tivesse uma situação tranquila, ninguém ia falar, não, 9 finais. Por exemplo, você pega no Corinthians ou o Vasco. Você vê que o Vasco hoje está brigando por uma vaga na Libertadores, gente, na Libertadores. O Vasco tem 42 pontos, 10 a mais que o Santos. E no começo do campeonato, ninguém imaginava que fosse estar nessa situação. A gente imaginava o Santos com 42 e o Vasco com 32. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E os motivos, vocês bem sabem quais são, e a gente vai conseguir continuar discutindo isso aí ao longo dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas eu estava dizendo o seguinte, você pega, por exemplo, um time como o Corinthians, que tem 39 pontos, ele tem mais 8 jogos pela frente, até finalizar o campeonato, ele não tem 8 finais. Não tem, porque o Corinthians, o que é? O Corinthians foi campeão paulista, não corre risco de ser rebaixado e está focado nas finais, ou na semifinal da Copa do Brasil, quando ele vai jogar contra o Cruzeiro. Então, não tem 8 finais para ele, porque o Santos é um jogamento, certo? Por isso o Santos tem 9 e o Corinthians tem 8 jogos. Então, o Corinthians não diz, olha, temos 8 finais pela frente, porque eles estão bem, estão tranquilos no campeonato. E se ganhar a Copa do Brasil, eles já estão na Libertadores no ano que vem. Estão na Libertadores, então nem isso eles vão ficar preocupados. Precisamos pontuar para buscar uma vaga para a Libertadores. Não, se ganhar a Copa do Brasil, eles estão na Libertadores. Eles estão na Libertadores. Então você tem, o Corinthians tem Cruzeiro, Vasco e Fluminense
Vasco e Fluminense fazem uma semifinal, Corinthians e Cruzeiro fazem a outra semifinal. Então, quando o Marcelo Teixeira, o João Schmidt falam que o Santos tem mais 9 finais pela frente, é exatamente por causa disso. Porque o Santos está ameaçadíssimo pelo rebaixamento. Entendeu? Gente, o que preocupa também o Santos nesse jogo de amanhã é a questão do aproveitamento dele como mandante, né? O Santos tem, em pontuação, o Santos tem a 19ª campanha, tá? Tá em penúltimo lugar, só não é pior que o Sport. O Sport tem só 10 pontos conquistados como mandante, o Santos tem 19 e o Fortaleza tem 20. Só que o Fortaleza tem 2 jogos a mais do que o Santos como mandante. Então, se você for pegar o aproveitamento do Fortaleza é de 41%, o do Santos é 45%. Então, o Santos iria para a 18ª, o que não muda nada, absolutamente nada. O que mostra que, mesmo assim, com jogos a menos como mandante, a campanha do Santos é ridícula. Ridícula. O Santos perdeu para o Vitória, o Santos perdeu para o Internacional, o Santos perdeu para o Bragantino. Olha, uma campanha melancólica, melancólica. Tudo foi feito errado. A gente já falou sobre isso, planejamento, etc e tal. Tá? Mas isso aí a gente volta a discutir numa outra hora. O importante é a gente falar dessa partida de amanhã, como falamos nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam, amanhã, depois do jogo, tem vídeo aqui no meu canal. Tá bom, pessoal? Nos vemos.